frase. Gênesis capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Repita após mim e diga: anda na minha presença e ser perfeito. Oremos a Deus Pai em nome de Jesus. Mais uma vez eu venho pedir ao Senhor que pela tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor fale conosco neste momento. Tua palavra seja liberada, que o teu Espírito Santo possa agir de uma forma toda especial. Tudo aquilo que vem trazer impedimento e barreiras agora, toda frieza, eu repreendo em nome de Jesus e peço ao Espírito Santo, fala conosco de uma forma toda especial. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, vamos meditar um pouquinho nessa palavra e parafraseando aqui esse texto, nesta frase, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Quando olhamos esse texto aqui, o contexto geral desta palavra, nós vamos entender que Abraão, muito importante você pegar os detalhes da Bíblia, porque isso é uma chave na nossa vida que traz uma liberação de alguma coisa quando nós começamos a entender os detalhes, porque Deus é um Deus detalhista e nós temos que encontrar isso, mergulhar dentro da palavra do Senhor, entender o que Deus quer falar a nós através das Escrituras Sagradas. Abraão já está com 99 anos de idade. Ele já tem um filho, mas ainda não é o filho da promessa. E nesse texto, Deus aparece a Abraão, e é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a palavra dizendo o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que Deus se manifesta como Deus Todo-Poderoso. O primeiro texto que nós encontramos na Bíblia está relacionado aqui, quando Deus vai falar com Abraão. Ele está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a palavra no hebraico é Ani El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. É a primeira manifestação. Por que Deus ele fala assim com Abraão neste momento? Por que ele não falou alguns anos atrás? Abraão está com 99 anos de idade. E quando ele sai da terra, quando Deus chama em Gênesis capítulo 12, ali dá a entender que Abraão está com 75 anos de idade. Então já tinha passado quase 25 anos, 24 anos depois, isso mesmo, né? 24 anos depois, então Deus está falando com ele novamente. E Deus está se manifestando a ele, dizendo quem ele é. E Deus, ele chama a responsabilidade desse homem. O interessante nessa palavra é que Deus, a primeira coisa que Deus diz a Abraão, não é para ele ser perfeito. A primeira coisa que Deus diz a Abraão é chamando ele para andar na presença dele. Então, para nós nos tornarmos perfeitos a cada dia, nos tornarmos uma pessoa reta diante de Deus, Deus ele faz um convite a nós, a andar com Ele, a andar nos seus caminhos. Foi isso que Deus ele disse a Abraão: anda na minha presença. E depois então vem a palavra ser perfeito. Todos aqueles que andaram na presença de Deus se tornaram homens íntegros, porque esta palavra na minha Bíblia, na minha versão é perfeito, talvez na sua Bíblia seja íntegro, mas a palavra no original é a palavra tamim, que é uma palavra de pureza, que é uma palavra de alguém de ser inteiro, que é alguém que não tenha defeito nenhum. Essa palavra tamim, tanto relacionado ao chamado de alguns homens que eram íntegros, também do livro de Levítico, dos sacrifícios de animais mais perfeitos e inteiros, que eram completos, que não tinham defeito nenhum nesses animais,
é a mesma palavra no original, a mesma palavra tamim, de uma perfeição, daquilo que Deus recebe. Que Deus, ele não recebia um sacrifício com defeito, amém? Um animal com defeito, um animal com as patas quebradas, um animal defeituoso, nunca era levado a Deus em sacrifício. Essa palavra que Deus está dizendo a Abraão, que Deus estava, fazendo um chamado na vida de Abraão, neste momento com 99 anos de idade, para que ele chegasse à perfeição. Amém? Porque essa palavra não é anda na minha presença de qualquer maneira. Anda na minha presença e seja da forma que você quiser, não. Anda na minha presença e ser perfeito. Todos que andam na presença de Deus, então a tendência é de um crescimento espiritual e a tendência é de uma perfeição. Você diz, mas eu sou imperfeito, mas você pode tornar perfeito quando você estiver andando lado a lado com Deus, quando você estiver caminhando com Ele, quando você andar com Ele. Então você começa a passar por processos de uma metanoia na sua vida, de uma mudança de mentalidade, e vai se tornando uma pessoa perfeita. Você acredita que você pode atingir esse nível? Se você quiser, você pode. Ah, eu não consigo. Consegue se você andar com Deus. Se você andar com Deus, você se torna uma pessoa perfeita, inteira e completa. Sim ou não? Não, está errado, eu sou carne. Conhece um homem chamado Noé? Noah. Em Gênesis capítulo 6, Deus chama este homem também. Deus estava disposto a exterminar, a acabar com todo ser humano. A Bíblia diz que Deus se arrependeu em uma forma que nós entendemos antropomórfica, a linguagem humana Deus está falando. Mas Deus, ele olha para um homem, e a Bíblia diz que ele olhou para quem? Para um homem. Esse homem chamado Noé. E Deus achou o que nele? Graça. Porque Noé, Deus primeiro acha graça, não graça de rir, a graça de uma pessoa inteira, a graça de uma pessoa pura, a graça de uma pessoa que honrava a Deus na terra, a graça de um homem que servia a Deus, que não desviou dos mandamentos. Mas não tinha mandamento? Claro que tinha. Desde o início, desde que foi criado homem e mulher, desde que Deus plantou o jardim e colocou o homem no jardim, sempre houve mandamento. Sempre Deus deu ordenanças ao homem. O primeiro mandamento que Deus deu a Adão foi o que? De toda a árvore do jardim pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Isso é um mandamento, ordenança. Noé, então, não existia lei, mas existia mandamentos de Deus, de honrar a Deus, de andar na presença de Deus. Então Deus vê em Noé, primeiro, graça, vê que Noé era um homem justo e era um homem íntegro, temente a Deus, inteiro. É a mesma palavra de Gênesis capítulo 17, versículo 1. No original a mesma palavra tamim. E em Gênesis capítulo 6 você também vai encontrar a mesma palavra, quando Deus está dizendo essa palavra a Noé, que ele era um homem íntegro. É a palavra tamim, inteiro. Não tinha defeito. É a mesma palavra, eu vou repetir para que você entenda, para que você saia daqui dessa noite e entenda, e não invente mais desculpa para a sua vida. É a mesma palavra para quando os animais inteiros eram levados ao sacrifício a Deus. Não tinha defeito, porque animal com defeito não podia. Então a palavra é animais que eram tamim, inteiros, completos, perfeitos. Só assim Deus receberia esses sacrifícios. Então Deus também está olhando para Noé e está dizendo: esse é uma pessoa inteira, completa, perfeito. Por causa dele eu vou dar uma nova oportunidade, vou destruir todos os demais.
mas eu vou recomeçar a terra com ele, porque ele é Tamim. Perfeito. Noé tinha tudo para fazer as coisas erradas naquele tempo, porque o mundo estava de ponta cabeça, a Deus chegar a esse ponto e dizer: olha, estou triste. Ou Deus dizendo assim, uma forma humana, porque Deus não se arrepende, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é soberano. Uma forma de Deus dizer dessa forma: eu me arrependi de ter criado o homem, vou destruir tudo. Mas existia alguém ali perfeito. Talvez Deus possa te encontrar no meio da imperfeição e do pecado desse mundo. Deus também pode olhar para você e ver que você é uma pessoa inteira, completa e perfeita. Aí você diz: mas eu sou carne. Noé também era carne. Mas os dias de hoje são difíceis. O tempo de Noé também era difícil. Nos tempos de Noé havia abominações, pecados. Um ponto em que Deus ele estava zangado com tudo aquilo, mas ele conseguiu achar alguém. Amém? Tantos homens da Bíblia que Deus encontrou. Quem anda com Deus se torna uma pessoa completa. É o ano da plenitude, é o ano de ser completo. Amém? Homens que Deus encontrou, que eram completos e perfeitos, se tornaram completos em Deus. Deus sempre teve um propósito diferente na vida dessas pessoas. O Noé, Deus só dá um projeto na mão dele porque ele era íntegro. Íntegro é o quê? Diga comigo: perfeito, completo. Por isso que Deus deu um projeto a ele. Um projeto que dificilmente de executar, que nunca ninguém tinha feito isso na vida, mas Deus colocou nas mãos desse homem, e ele conseguiu executar um projeto de Deus, porque ele era inteiro, porque ele era completo, porque ele agradou a Deus. Amém? Enoque andou com Deus. Enoque começou a andar com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Foi transladado, Deus tirou, levou para ele, porque é um homem que decidiu, naquele tempo e momento, um pouquinho antes de Noé, decidiu andar com Deus. Depois, né? Decidiu andar com Deus. Ele decidiu estar na presença de Deus. Então ele se tornou uma pessoa íntegra, completa, sem defeito. E Deus então tomou a Enoque para si e levou ele para si. É antes do dilúvio, desculpa. Antes do dilúvio, Deus então tomou Enoque e levou para si. Então, queridos, quando nós andamos na presença de Deus, nós nos tornamos completos. Então Deus não diz para você ser perfeito, Deus diz para você andar com Ele. Quando você entender isso e tomar uma decisão na sua vida e começar a andar com Deus, mas andar de verdade, que seja, você vai tornar uma pessoa completa. A cada dia todas as suas imperfeições serão trabalhadas pelo Espírito Santo. Todos os defeitos da sua vida serão trabalhados através do Espírito Santo. Ele vai começar a agir na sua vida, vai começar a tirar todos os defeitos que você tem. Você acredita nisso ou não? Se nós estamos em uma igreja, se nós entregamos a vida a Cristo, se nós temos o Espírito Santo, se nós nos relacionamos com o Espírito Santo, então a cada dia que passa aqui nessa terra, nós temos que nos tornar pessoas mais perfeitas e completas do Senhor. É obra do Espírito Santo. Se você anda com Ele e dá liberdade ao Espírito Santo, a cada dia Ele vai fazer de você uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa. Tudo isso vai sendo transformado quando você começa a errar a sua oração a Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a trabalhar nessa área. Então nós estamos atingindo o quê? Subindo níveis para atingir um nível de perfeição, sim. Se Deus está chamando a Abraão nesse tempo, é porque Deus queria mais dele.
Ele não estava pronto ainda, ele não estava preparado ainda para tudo isso. Então Deus chama, Deus fala para Abraão quem ele era: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Homens que andaram na presença de Deus e começaram a adquirir a perfeição. Você pega os discípulos, os 12, aí se Judas não deu certo. Mas você pega quando Jesus ele chama Mateus, Jesus diz o que para Mateus? Segue-me. Naquele mesmo instante, Mateus deixou todo o trabalho. Deixou o trabalho na coletoria de cobrar impostos de um homem usurpador, enganador, roubador, e passou a andar na presença do próprio Deus encarnado aqui na terra, que era Jesus. E o que aconteceu na vida do Mateus? Uma transformação. Começou a se tornar um homem perfeito, porque ele começou a andar na presença de Deus. Quando Deus chama Pedro, a André, aos outros discípulos, qual foi a palavra de Jesus? A Pedro, André, a João, que eram pescadores, e disse: a partir de hoje farei de vocês pescadores de homens. E a partir daquele momento, esses homens começaram a andar na presença do Deus encarnado, que era Jesus. E a vida desses homens começou a ser transformadas e mudadas. Pedro continuou errando, andando na presença de Jesus? Continuou dando canelada, pisando na bola, falando besteira? Sim. Mas chegou um dia na vida dele que ele atingiu a perfeição. Depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo, depois do Pentecoste. Veja a vida de Pedro antes do Pentecoste e depois do Pentecoste, antes de Atos capítulo 1 e depois, capítulo 2, depois de Atos capítulo 2. Veja a vida de Pedro. Ele andou na presença de Jesus, continuou errando. Ele andou na presença de Jesus e falando besteira. Ele andou na presença de Jesus tirando a espada e cortando a orelha de Malco, e Jesus dizendo: Pedro, não é assim. Bainha a sua espada, guarda a sua espada. Mas veja a vida de Pedro depois de Atos capítulo 2. Veja o nível que este homem chegou. Eu entendo que Pedro chegou à plenitude do Espírito, porque ele cresceu espiritualmente. Antes ele andava com Jesus encarnado, mas depois de Atos capítulo 2, o Espírito Santo, o próprio Deus, está morando dentro do Pedro, está andando com ele. Esse homem, então, eu não vejo mais nenhuma falha nele aqui. Você consegue encontrar alguma falha na vida do Pedro depois de Atos capítulo 2? Foi preso, calado, nunca mais puxou uma espada, aceitou os planos de Deus, os projetos de Deus. Diz a história que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele disse: eu não mereço ser crucificado como Jesus. Atingiu um nível tão elevado na vida dele. Demorou um pouquinho, irmão, mas ele conseguiu atingir esse nível de espiritualidade, conseguiu atingir esse nível de perfeição e tornou uma pessoa completa em Deus. O que é uma pessoa ser completa em Deus? É nunca mais olhar para as coisas materiais, por aquilo que está acontecendo, e olhar somente para Deus e para as promessas de Deus e cumprir o plano e o propósito de Deus aqui nessa terra. É como Paulo, quando teve um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, e foi cheio do Espírito Santo. Veja a vida dele. Ele regrediu, ele voltou para trás em algum momento na vida dele? Não, ele começou a andar com Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Mudança de caráter, mudança de visão, olhou para a palavra de uma maneira diferente. A interpretação agora, ele via Jesus em todas as escrituras, ele via a promessa de Deus em todas as escrituras sagradas, falava com ousadia de Jesus, ele olhava para a palavra, aquilo que um dia ele pregou erroneamente, interpretou erroneamente na vida dele, mas a partir do momento que ele começou a andar com Deus,
Ele olhava para as Escrituras Sagradas, ele via Jesus. Ele olhava para as Escrituras Sagradas, ele via o Messias. E foi um homem que só começou a crescer, se tornou completo, até um dia que ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que eu cumpra com alegria o chamado, o ministério, a vocação, aquilo que o Senhor me deu. Então eu creio que Paulo se tornou completo. Amém, queridos? Veja para esses homens, para a vida desses homens, Tiago sendo decapitado, morto. Veja a vida de Estevão, morreu calado, olhando para o céu, glorificando a Deus, dizendo: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. No momento de sendo apedrejado, Estevão, ele consegue olhar para o céu, ver os céus abertos e ver o Filho de Deus à direita do Pai. Por que ele chegou nesse nível? Se tornou completo em Deus, inteiro em Deus. Aí você diz: eu não posso, mas o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Ele nunca nos chama para andar na presença dele e continuar da mesma maneira. O Senhor lhe disse: vinde como estáis. Eu faço a minha exegese bíblica, vamos dizer assim, a minha interpretação. Quando Jesus está dizendo: vinde como estáis, mas não é para você permanecer como está. Vinde como estáis, venha até mim, anda comigo e você será uma pessoa perfeita. Você consegue olhar para alguma pessoa e ver perfeição nela? Minha esposa fala isso para mim, então quero que vocês me pendurem na parede, tá? Porque eu vou me tornar um santo. Se fosse no catolicismo, depois da morte já ia se tornar um santo já. Ela disse que não consegue encontrar defeito em mim. Eu acredito nela. Aí eu falo: crente não mente, né, Paula? Olha aí para o seu esposo, a esposa do lado, e vê se tem algum defeito. O Carlos deu um olhar assim, em câmera lenta, do alto da cabeça às plantas dos pés. Ainda não está perfeito, mas poderemos atingir a perfeição. Se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos errando ainda, mas nós podemos melhorar. Ele nos chama nessa noite a andar na presença dEle. Amém? Andar na presença dEle, mas eu tenho que entender, é só andar. Não, eu tenho que me tornar perfeito, porque Ele quer que eu seja perfeito. Então eu preciso me esforçar a cada dia, eu preciso lutar a cada dia, eu preciso olhar para mim e ver as minhas dificuldades, as minhas deficiências. Preciso que alguém fale para mim os meus defeitos. Fale para mim os meus defeitos, mostre para mim o meu defeito, porque dói em nós. Quando nós somos criticados em alguma coisa, claro que isso dói. Às vezes eu erro palavra aqui, fala: errou isso hoje. Dá um negócio ruim aqui, porque nós não gostamos de errar. Nós não gostamos que alguém fale os nossos defeitos. Mas aí nós começamos a trabalhar, começamos a melhorar, começamos a pedir o Espírito Santo. Esses dias eu errei a palavra Nabucodonosor e não saía a palavra. E aí começaram a me irritar, fizeram um vídeo e falaram: vou amaldiçoar você. Eu falei: mas não pega. Eu fiquei bravo, falei: leia a Bíblia para você ver se não pega a maldição de um líder. Aí recuaram, mas queriam colocar internet, fazer meme, ganhar dinheiro em cima de mim. Você acha que tem cabimento? É uma coisa tão simples. Fala essa palavra há anos e anos, e dei aula Nabucodonosor, e fala Nabucodonosor, e não, se fosse pentecostal, cara, já sai falando em língua. Eu tinha um presbítero da igreja, quando ele não sabia a palavra, ia falar, não vinha, e começava a falar em língua. E era para eu lembrar disso naquele dia.
Mas faz parte, eu estou caminhando na presença de Deus. Eu não atingi essa perfeição, mas precisamos atingir essa perfeição. Amém, queridos? Algumas trajetórias na vida de Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama ele para um lugar que ele não conhecia, e ele foi. A partir dali ele começou a andar com Deus? Sim, 75 anos de idade. Ele foi pela fé, qual Deus disse a ele que ele ia a um lugar que ele não conhecia. Então ele foi conduzido por Deus nesse momento. Partiu sem saber para onde ia. Então a partir daquele momento, 75 anos, entendo onde eu vou chegar, amém? Ele começou a andar com Deus. Deus chamou, ele aceitou o chamado e ele começou a caminhar. Em Gênesis capítulo 12, ainda versículo 10, ele desce ao Egito e conta uma mentira. Veja bem, ele tem uma experiência com Deus, ele aceita o chamado de Deus. Deus diz a Abraão, ainda Abraão, dizendo: ó, vai a uma terra que você não conhece. Ele não sabia para onde ir, ele aceitou. A primeira dificuldade de Abraão com a sua família, para onde ele vai? Vai para o Egito. O Egito tem a tipologia hoje do mundo lá fora. Quando você precisa de alguma coisa, algumas coisinhas erradas, você vai dizer: lá no mundo parecia que era mais fácil, parece que lá tem tudo. Parece que tem, mas não tem. Então Abraão, ele vai para onde? Desce para o Egito. Em vez de descer na presença de Deus e buscar uma direção de Deus, ele desce para o Egito. E ali ele conta a primeira mentira. Ele já estava andando com Deus, amém, irmãos? Ele já conta a primeira mentira, dizendo que Sarai era sua irmã. Por parte de pai, sim, mas ele fala essa palavra por medo. Descreu da promessa. Deus falou algo, mas eu vou agir da minha maneira, eu vou usar minha estratégia. Então a primeira mentira de Abraão, ainda Abraão, em Gênesis capítulo 13, ele separa de Ló. Ló faz uma escolha, vai para Sodoma e Gomorra, e ele vai para o lugar onde Deus mostrou a ele, uma terra mais árida, uma terra seca. Mas ele foi na direção de Deus. Então parece que as coisas começam a melhorar, porque ali ele dá a escolha para Ló. Ló pode escolher. O Ló escolhe os lados das campinas de Sodoma e Gomorra, uma terra que parecia ser perfeita, mas não era. Aí para Abraão ficou o quê? Deserto, pedras. Agora eu faço uma pergunta a você, dentro disso que eu falei, deserto e pedras, foi isso que Abraão viu. Deus disse o que para ele? Olha para a direita, para a esquerda, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Aonde a sua visão alcançar toda essa terra, eu darei a ti e a tua descendência. Que terra era essa? De deserto, de pedras. Quando Deus faz a promessa ao povo, depois de 430 anos, que Deus fala com Abraão, dizendo que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e depois iria sair com riqueza. E Deus fala com Moisés, dizendo que levaria este povo a uma terra que mana leite e mana. E que terra que eles foram levados? A uma terra que 70% dessa terra era pedra e deserto, e pouca água potável. Um dos homens mais ricos do mundo, ou seja, você olha para um judeu e vê ele rico. Você fala: qual é o segredo? O segredo é Deus fazer uma promessa, levar a você uma terra que não é 80% ou 70% que você pode plantar, mas era 70% de pântano, pedra e deserto, e 30% aproximadamente de terra que poderia ser arada e plantada. E esse povo prosperou. Por quê? Porque o segredo não está na terra, o segredo está em quem entra na terra. O segredo é o que você leva a essa terra. Por isso que crente não pode ter medo de situações e momentos difíceis, ou momentos em que está vivendo um cenário onde parece que tudo vai dar errado na nossa nação, em dificuldade financeira, em crise financeira. Aí você diz: mas Deus falou.
Deus não falou que ia dar uma terra para Abraão também boa? Essa mesma terra que ele falou, porque Deus fala a Moisés: eu vou cumprir a minha promessa aos seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó. Levarei vocês a uma terra que mana leite e mana mel. Agora, quando se depara com essa terra, 70% dela árida, pedra, pântano, pouca água potável. Mas aí eu começo a ver segredos de quando Deus escolhe alguém, capacita essa pessoa e dá conhecimento para ela se mover nesses lugares. Então, aonde Deus te colocar, não é o lugar que vai fazer você próspero, é você que vai fazer aquele lugar ser próspero. Amém? É o seu conhecimento, é a sua capacidade, é a sua sabedoria, é a bênção de Deus que você vai levar naquele lugar. Então o segredo não está no lugar, o segredo está em quem vai entrar neste lugar. Tem crente entre aspas, né? Ah, mas não vou morar nesse lugar porque já aconteceu isso, esse lugar foi amaldiçoado, esse lugar é assombrado, esse lugar morreu gente, esse lugar não deu certo, esse lugar é amaldiçoado. O segredo não está no lugar, o segredo é quem vai para esse lugar. É você que muda o ambiente, é você que leva a prosperidade naquele lugar, querido, entenda isso. É um tempo que a igreja tem que se movimentar, é um tempo que a igreja tem que entender quem ela é, o conhecimento e a capacidade que ela tem de chegar em lugares e mudar os ambientes e fazer aquele lugar próspero, e você fazer a diferença naquele lugar, que as pessoas olhem e digam: não, alguma coisa tem na vida dessa pessoa. Quando Isaac semeou em Gerar, quanto que ele colheu ali? 100 vezes mais. O segredo estava na terra? Não, Carlos, o segredo estava na bênção de Deus, de quem carregava a bênção de Deus e de quem plantou. O que ele levou para aquele lugar? As pessoas de Gerar ficaram espantadas, dizendo: nunca aconteceu isso. Tiveram que olhar para Isaac e dizer: alguma coisa tem, Deus é na vida desse homem. Porque hoje houve uma prosperidade tão grande. Então o segredo não estava em Gerar, o segredo não estava na terra, o segredo estava em quem carregava a semente, o segredo estava em quem estava pisando naquela terra. Então aonde você chegar, com a promessa que Deus tem na sua vida, aquele lugar vai ser mudado. Comece a declarar isso no seu trabalho, nas suas vendas, Jéssica, nos seus negócios. Comece a declarar isso. Não é o ambiente, não é o local, não é o momento, não é o mercado, é aquilo que Deus tem na sua vida. Entre e faça a diferença. Leva aquilo que Deus te deu e mude esses ambientes para que sejam totalmente transformados e mudados. A igreja pode se mover dessa maneira. Então não é o lugar, porque o lugar que Deus prometeu não era 100% de fertilidade. O lugar que Deus prometeu ao povo, o lugar que Deus prometeu a Abraão, era 70%, não dava para fazer nada, só 30%. Jesus falou de 3 medidas: 30, 60 e 100. Dos 30 que é improdutível, mas quando você planta, ali dá 100%. De uma terra que não é 100% fértil, mas que é só 30%, é uma porção. Mas quando você lança a semente, aquela terra vai dar 100. Amém? Então significa que 30 vezes 100, quanto vai dar? Gente, faça o cálculo da multiplicação. Você plantou em um território que era somente 30% você poderia usar, e Deus falou que levaria você a uma terra que mana leite e mel, que você seria abençoado, próximo, mas agora só sobrou 30%. 30% dessa porção, quando você planta nela debaixo da bênção de Deus, como Isaac plantou, no momento que ele foi colher, ele colheu 100 vezes mais. Significa que foi muito mais de 100% do que Deus falasse: a terra te dá 100%, onde você jogar, a semente dá. Não é isso, somente uma parte dela.
e você vive os milagres de Deus na sua vida. Mas quando você vai viver isso? Quando você se tornar completo em Deus. Quando você adquirir o pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13, estamos vivendo este ano ainda, o ano da plenitude, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade é o mesmo propósito. Quando Isaac disse, eu vou plantar, todos acreditaram, mas não sabia o resultado da colheita. Somente disse, vou plantar, estamos juntos. Quando Abraão disse, vou sair da terra porque Deus falou comigo, estamos juntos. Quando Noé recebeu o projeto da arca e falou à sua família, à sua esposa e os filhos que começaram a nascer naquele período de tempo, qual foi a palavra? Estamos juntos na mesma fé. Quando há a unidade da fé, todos vão chegando ao pleno conhecimento do Filho de Deus, porque no decorrer da caminhada e da trajetória, andando na presença de Deus, a cada dia nós vamos conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Você não conhece Deus 100% na integridade do dia para a noite. É um tempo de caminhada, é um tempo de trajetória. É um tempo que você aprende a cada dia com Deus e o tempo que você erra. O Moisés andou na presença de Deus, amém? Passou fases importantes na vida dele, mas uma das fases mais importantes foi andar na presença de Deus. Mas um dia ele começou a dar ouvido mais ao povo do que a Deus e começou a pisar na bola, achar que estava agradando a Deus e estava desagradando a Deus. Porque há momentos que Deus fala conosco que nós temos que obedecer a palavra dele na íntegra. Da forma que Deus falou, nós temos que fazer, não podemos enxertar nada no meio. Tudo bem ou não? Porque Deus falou a Moisés, toca na rocha. Mas ele estava ouvindo a voz do povo, murmurando, reclamando, falando. Deus tirou nós do Egito, tirou para nos morrer. Cadê a promessa? Aí o Moisés fica tão irado, que Deus falou o que para ele? Toca. E o que ele fez? Feriu. E por causa dele ferir a rocha, dele desobedecer uma palavra, porque Deus falou toque, ele feriu. O que aconteceu com ele? Antes de entrar na terra prometida, depois que venceram Moabe, estava próximo ao Jordão, o Moisés pediu uma nova oportunidade para Deus. O Senhor, é mais ou menos assim, me dá uma nova oportunidade, me perdoa, deixa eu passar do lado de lá, deixa eu conquistar também a terra do outro lado do Jordão. Deus falou, não, você não vai porque você me desobedeceu naquele dia. Eu não volto atrás da minha palavra. Entenda uma coisa, Deus nunca volta atrás da palavra dele. Por isso que nós precisamos atingir esse nível de perfeição e ser completos no Senhor. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus e fazemos totalmente diferente. Viemos à igreja, ouvimos uma coisa e aplicamos coisas diferentes na nossa vida. Então no momento de você reivindicar algo, como Moisés também reivindicou, Deus falou, não, você não vai entrar. Eu vou cumprir a minha palavra. Você vai subir no monte. Meu Deus, que triste. Imagine como Deus se comportou dessa maneira. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um homem clamando, um homem se humilhando, dizendo, Deus me dá uma nova oportunidade, deixa eu entrar também. Eu entendo dentro da minha conjectura e do meu pensamento, falando de uma forma humana, com uma dor no coração, eu dizendo, e Deus olhando para ele dizendo, você somente vai subir, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E Moisés fez o quê? Subiu, viu e morreu. A
pergunta é: precisamos ser perfeitos? Moisés foi para um lugar muito melhor, para os braços do Pai, sim. Mas ele teve o desejo de conquistar. Ele teve o desejo de entrar. Então leve a sério as coisas de Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de ser crente. Quando Deus fala não, é não. Lá na frente você vai reivindicar alguma coisa e Deus vai te lembrar de algo que você fez aqui atrás. Mas você não está recebendo por causa disso. Porque eu falei para você ser íntegro e completo na minha presença e você não foi. Você não fez o que eu mandei. Amém? Então nós precisamos atingir esse nível. Unidade da fé é isso, é receber uma palavra e todos dizer: estamos juntos. É isso mesmo. Vamos caminhar para o mesmo lado. Vamos viver esses milagres. É uma voz de comando. Tudo bem, queridos? Abraão, então, em Gênesis 14, ele vence uma guerra com 318 homens. Por que ele vence essa guerra? Porque ele estava andando com Deus. Mas ele estava tendo alguns probleminhas? Também. Mas ele continua andando na presença de Deus. Venceu 3 reis com 318 homens. Algo impossível de acontecer, mas foi Deus que deu essa vitória, porque mesmo errando, ele continuou andando na presença de Deus. Em Gênesis capítulo 16, Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão. E Abraão não acredita na promessa. Ele diz: o único herdeiro que eu tenho na minha casa é meu servo Eliezer. Então, mais uma vez, Abraão andando na presença de Deus, ele tem uma dúvida da promessa que Deus fez a ele alguns anos atrás. Mas ele continuou andando na presença de Deus. Em Gênesis capítulo 16, Sarai oferece Agar para Abraão. Entenda bem, nós ouvimos 2 vozes. A voz de Deus, às vezes a voz da nossa esposa, ou voltando a voz de Deus ou a voz do inimigo. A voz de Deus era que Abraão seria pai de multidões de nações. A voz da Sara é dizendo: eu não consigo gerar filhos, eu desisto. Significa então que não está alinhado na mesma unidade da fé. Efésios 4:13, até que todos cheguemos. Significa que estamos caminhando para chegar a essa unidade da fé, unidos no mesmo propósito. A Sara não estava no mesmo nível de fé. E ela vai falando, e quando a mulher vai falando na cabeça do homem, o homem então começa a tomar decisões erradas na vida dele. Para de ouvir a Deus e começa a ouvir a voz da Sara. Se Deus falou alguma coisa com você, vá até o fim. Se está invertendo, se a Sara dos dias de hoje está falando nos seus ouvidos, diga: não, eu tenho uma palavra. Deus falou e eu vou continuar até o fim. Aí a Sara diz: relaciona com Agar. Eu não posso te dar aquilo que Deus prometeu a você, eu não posso dar. Então quando Abraão, ele recebe Agar e se relaciona com ela, ele estava ouvindo a voz de quem naquele momento? Da Sara. A voz de Deus era outra. Aí começa a vir os problemas, irmãos. Mesmo você andando na presença de Deus, mesmo você caminhando na presença de Deus, mas há momentos de turbulência na sua vida que você deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz de pessoas que estão ao seu lado, te instruindo a você a fazer alguns ajustes no meio do caminho para que dê certo aquilo que Deus falou com você. Abraão fez isso. Colocaram alguém no relacionamento deles para que desse certo a promessa de Deus na vida de Abraão. Amém? E isso trouxe um problema. Mas Abraão estava na presença de Deus. Ele já estava com 85 anos de idade, 10 anos tinha passado. Em Gênesis capítulo 16, verso 15,
O Abraão, então, ele é pai com 86 anos de Ismael, pai de Ismael com Agar. Ele estava na presença de Deus. Ele estava andando com Deus. Aí passa mais um período de tempo, depois de 24 anos passados, que chegamos a Gênesis capítulo 17, verso 1. Deus chama Abraão para uma conversa. E tem que mostrar a ele, falar a ele de uma grandeza de quem ele era. E chamando Abraão uma nova responsabilidade. Mesmo ele sendo abençoado, enriquecendo, tendo bênçãos materiais, porque até Gênesis capítulo 17 nós vamos ver que Abraão se enriqueceu muito, adquiriu muitas bênçãos materiais, mas aquilo que Deus falou para ele de ser pai de nações não estava acontecendo. Então Deus chama ele para um novo relacionamento, uma nova forma de viver, um novo projeto de vida para Abraão naquele momento. E Deus então, ele fala para Abraão naquele momento, ele ser perfeito. Em Gênesis capítulo 17, Deus faz a promessa, renova a promessa que ele seria pai de nações. E naquele momento, em um novo relacionamento, me entenda por favor, neste novo relacionamento, nessa nova responsabilidade, Deus dizendo quem ele era e o que ele iria fazer na vida de Abraão. O que Deus faz? Muda o nome dele. Porque em 20, então vamos colocar aqui, durante 99 anos ou 98, quando Abraão começou a entender desde menino, alguém chamando ele pelo nome, Abrão, 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 no hebraico Avram, 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 Avram. Desde criança, desde menino, quando conheceu por gente, então todo mundo chamava os pais, os amigos, Avram, Avram. Agora Deus chama ele para um novo relacionamento. Deus chama ele para andar de verdade na presença dele, de Deus. E para isso então Deus tinha que mudar algumas coisas dentro de Abraão. E para que fosse mudado alguma coisa dentro dele, no coração dele, ele precisava ouvir coisas novas. Amém? Então a partir do momento que ele começasse a ouvir coisas novas, ia descer ao coração dele, penetrar dentro dele, e ele ia entender o chamado que Deus tinha na vida dele. Deus disse então, a partir de hoje, você não será mais Abrão, pai exaltado, mas você será Abraão ou Avraham. Você será pai de multidões e pai de nações. Passado aquele momento, ele fez a circuncisão. Circuncisão significa o que na nossa vida? Um corte, uma renúncia, ou seja, cortou e tirou algo da nossa vida, uma nova história, uma nova aliança. Em Gênesis capítulo 17 é uma nova aliança, é uma aliança que Deus faz com Abraão, aliança da circuncisão, aliança onde é cortado o prepúcio, ou seja, cortou, desligou de alguma coisa. Hoje o relacionamento é eu e você, há uma marca na sua vida. Todos que olharem essa marca e ver essa marca na sua vida e da sua descendência, do seu povo, dos seus filhos, da sua geração, vão entender que este é o meu povo. Amém? E a partir daquele momento então Abraão começa a ouvir coisas novas. E quando nós começamos a ouvir coisas novas que vêm de Deus, o nome que Deus dá, aquilo começa a entrar dentro de nós. Nós vamos descobrindo quem nós somos novamente. Nós começamos a andar na presença de Deus a partir daquele momento. E debaixo de uma promessa, começa a ser restaurados os sonhos de Deus dentro de nós. Porque Abraão com 99 anos de idade, agora chamado de Abraão, ele começa a ouvir pai de multidões, pai de multidões. Todo dia Sara acordava, olhava para Abraão, dava um beijo nele, porque não tinha bafo naquela época, amém? E dizia, meu amor, pai de nações, pai de multidões. E aquilo foi entrando dentro de Abraão.
E ele começou a viver novamente as promessas de Deus. E ele começou a andar na presença de Deus a partir daquele momento, entendendo: eu sou pai de multidões, eu sou pai de nações, porque todos os dias eu ouço isso. Todos os dias que você ouve a palavra de Deus, cada dia que você alimenta as promessas de Deus, dentro de você, você recebe um renovo, uma certeza, uma convicção de quem você é e aonde você vai chegar. Aquilo que você ouve, aquilo que é gerado dentro de você. Então ele começa a viver tudo isso. Muda o nome de Sara para Sarai, minha princesa. Imagine todos os dias eu e a Ju acordando na tenda. Eu com 99 anos de idade. Forte ainda, irmão. Aleluia. Amém. E dizer a ela: minha princesa. E ela dizer para mim: pai de multidões. E nós começarmos a vivermos os planos e os projetos de Deus juntos, num lugar secreto. Porque onde é gerado o milagre é no lugar secreto. O milagre é gerado num lugar que você está em secreto. É com Deus, assim como a nossa esposa em um relacionamento. Quando é gerado um filho, é lá no lugar secreto, trocando palavras de amor, de elogio, amém? E gerando aquilo que Deus falou. É assim que funciona, é liberação de palavra. Quando nós começamos a liberar as palavras que vêm de Deus, então aquilo é gerado dentro de nós. Nós vamos para um lugar secreto e as pessoas então começam a olhar para nós e vermos por que ele anda dessa maneira. Imagine as pessoas olhando para Abrão, olhando para Sara, agora Sarai. Já passou o costume, se fosse hoje já tinha entrado na menopausa. Não tinha mais jeito. É assim que Deus trabalha, amém? Quando Ele nos chama para um novo relacionamento, é porque Ele quer que nós atingimos a perfeição da nossa vida. Você não pode, você é imperfeito, você está velho, você não pode. A visão do homem você não pode mais. A visão da mulher, as mulheres, já passou o tempo, não tem jeito. Mas Deus está dizendo: quem atinge a perfeição, quem anda na minha presença, quem se torna completo em mim, quem anda debaixo da minha promessa, todos os milagres se cumprem. Creia nisso. E aí, tudo certo andar na presença de Deus? Vou encerrar. Gênesis 20, Abraão foi chamado para um novo propósito, já era pai. Não, desculpa, Gênesis 20 ele não era pai, ele desceu para gerar. Ele já estava na presença de Deus, já foi confrontado, e Deus dizendo: anda da minha presença, ser perfeito. Segunda mentira, ele mente novamente. Ele diz a Abimeleque, ele mentiu ao rei Abimeleque, dizendo que Sara era a irmã dele. Deus é bom, amém? Mesmo Deus nos chamando para uma responsabilidade, falando coisas lindas a nós, mudando o nosso nome, nós continuamos pisando na bola. Mas Deus é bom. Gênesis capítulo 21, Deus cumpre a promessa e nasce Isaac. 25 anos se passaram. Gênesis capítulo 22, a maior prova da vida de Abraão. Ele estava andando na presença de Deus. Ele viveu o milagre. Agora Deus pede a Abraão que ele entregasse Isaac, que ele matasse o seu único filho. Abraão estava errando, continuou falhando. Deus chamou para um tete a tete. Ele fez uma nova aliança com Deus, obedeceu, passou pela circuncisão, circuncidou todos os filhos da casa, os escravos, todos. Mentiu novamente. Em vez de ele andar na presença de Deus, ele começou a olhar por aquilo que Deus tinha dado a ele. Aquilo começou a entrar no coração de Abraão, então Isaac começou a tomar o lugar de Deus. Deus chamou ele para um novo tempo, amém?
mas ele continuou dando umas escorregadas na vida dele. Então quando Deus ele pede a Abraão a Isaac, Deus não queria o Isaac. Há coisas que Deus pede a nós, mas Ele não quer coisa, Ele quer nós. Algumas coisas que têm tomado o lugar de Deus. Então quando Deus está dizendo, mata o teu único filho, aquele que eu te dei, Deus não estava querendo Isaac como sacrifício. Deus estava querendo Abraão de volta. Deus queria novamente estabelecer uma nova aliança com ele, para que ele voltasse a andar na presença de Deus e atingisse a perfeição e fosse também inteiro, completo, perfeito. Deus é um Deus de oportunidades. Quando você escorrega, Deus te chama. Talvez você tenha feito algumas coisas esses dias que tem desagradado a Deus. Ele está te chamando você a um novo nível, a um nível de relacionamento, e dizendo, volta a andar na minha presença e ser perfeito. Deus sabe que vamos errar, mas quando nós nos entregamos a Ele e começamos a entender que Deus está nos chamando para um novo nível na nossa vida, então nós começamos a andar alguns dias a nossa vida em silêncio. Abraão começou a andar alguns dias a vida dele em silêncio. Sabe, algumas pessoas começam a estar em silêncio, você pergunta o que está acontecendo, e a pessoa não se abre. Sara perguntava a Abraão, o que está acontecendo? Você está triste? Ele estava remoendo por dentro. Alguns momentos na nossa vida que nós não entendemos o que Deus está querendo de nós. Deus só falou a Abraão, eu quero o seu filho Isaac, e ele obedeceu. Mas Deus não falou a Abraão que ele somente ia levar o Isaac até Moriá, e lá Deus ia dizer a ele, não precisa sacrificar. Deus disse que ele precisava sacrificar. E aquilo então começou a remoer dentro dele. Há momentos na nossa vida que Deus fala conosco, que nós não entendemos o que Deus quer, e nós começamos a andar em silêncio, remoendo algumas coisas dentro de nós, fazendo perguntas para Deus, dizendo, Deus, não tem como mudar isso? Não tem como o Senhor mudar essa história e fazer de outra maneira? Não. Nós só vamos entender quando nós formos para o lugar que Deus nos chamou. Amém? Eu vou repetir, nós só vamos entender o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, quando nós chegarmos ao lugar que Ele está nos chamando. Ele disse a Abraão, vai até o monte chamado Moriá. Pega um sacrifício, pega o seu filho. Abraão pega tudo, pega alguns servos, pega o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, pega todas as coisas, o fogo, e vai. Mas quando ele chega ao pé do monte, aí já é um negócio particular. Ele deixa o jumento, ele deixa os servos, ele libera uma palavra com o coração moído. Eu entendo que Abraão está quebrado, arrebentado por dentro, chorando por dentro. Ele deixa aos pés do monte o jumento e os servos. Ele libera uma palavra: nós vamos adorar o Senhor, mas nós vamos voltar, mas arrebentado por dentro. São palavras liberadas dentro de nós. Dentro do Abraão talvez estava dizendo, Senhor, o Senhor me deu um filho, agora o Senhor está me pedindo, mas eu vou lá. Ele coloca a lenha nos ombros de Isaac, tipologia de Jesus, subindo ao monte, levando a cruz. O jumento poderia levar, mas por que ele coloca nos ombros de Isaac? Porque isso aponta para Jesus Cristo. Quem nos leva de volta ao Pai, ao relacionamento com Deus, ao lugar mais alto, ao lugar de intimidade, ao lugar que nós vamos entender os planos e os projetos de Deus, o lugar onde Deus vai falar conosco novamente e vai liberar uma nova aliança e uma palavra. Quem nos leva a este lugar é Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, que nós vamos chegar a este lugar mais alto, vamos chegar novamente próximo de Deus e vamos ouvir a voz dele dizendo alguma coisa a nós.
Isaac tem essa representação. Alguns historiadores dizem que Isaac tinha 17, outros dizem que tinha 30, não importa que Isaac subiu, amém? E que ele tem a tipologia de Jesus Cristo, que leva além, é o símbolo que Jesus levando a cruz. Quando Jesus estava levando a cruz aos seus ombros, subindo ao monte Gólgota, Jesus também estava nos levando de volta ao Pai, a um novo relacionamento, a um novo entendimento, a ouvir uma voz de Deus, a entender o que Deus tem para nós, a voltar a se relacionar com Ele, porque por muito tempo Abraão deixou de se relacionar com Deus e só se relacionava com Isaac. Começou a lançar o coração só em Isaac, todos os projetos eram para Isaac e com Deus. Mas ele só entendeu, ele só descobriu o que Deus tinha para ele quando ele cumpriu todo o plano e o propósito de Deus. Abraão, Ani El Shaddai, ou seja, Ani El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. É como Deus estivesse falando, Hit Haler, Lefanai, anda na minha presença. Quando Abraão está subindo Moriá, ele está voltando à presença de Deus, aos trilhos de Deus, a entender os planos e os projetos de Deus. Ele está disposto a entregar tudo, mas Deus não queria o Isaac, queria ele. Deus não queria Jesus, Ele queria nós, porque Ele sempre teve o Filho com Ele. Jesus sempre foi, será, Ele sempre esteve do lado do Pai. Amém? Então quando Jesus está indo à cruz, o Calvário também, o Pai não queria Jesus, porque Ele sempre teve Jesus. O Pai estava querendo um novo relacionamento, estava querendo nós de volta, o ser humano a voltar, a se relacionar com o Pai Celestial, a cumprir uma nova aliança. Amém? Volte a Deus, volte a andar na presença de Deus a partir de hoje, volte a se relacionar com Ele. Ele não quer o seu sacrifício, é uma desculpa que Deus deu. Ele quer você de volta. Ele não quer os seus bens materiais, Ele não quer tirar nada de você. Nas minhas palavras, é uma desculpa que Deus está usando para você voltar a Ele e ouvir uma palavra dEle, renovando a aliança, dizendo: você voltou a andar na minha presença. Você se tornou uma pessoa perfeita a partir de hoje, porque você me obedeceu. Ah, mas Abraão não cumpriu, como que fica Satanás nessa? Para Deus já está assinado, a sentença já foi dada, não precisa sacrificar Abraão. É a palavra que Jesus disse: quando você pensar em pecar alguma coisa, você já fez. E Abraão, então, quando ele levou Isaac, é como Satanás está olhando o único filho, agora ele vai tirar. Deus disse: não, a sentença já está decretada, porque você iria fazer, então não precisa. Amém? Para Deus está válido. A mensagem dessa noite é: volta para o Senhor, volta a andar nos caminhos do Senhor, deixa tudo aos pés do Moriá. Começa a subir, porque lá Deus vai falar com você. Isaac diz o que? Pai, está o fogo, está o cutelo, está a lenha, mas aonde está o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Quando você volta a andar na presença de Deus, você sabe que no meio da luta, da dificuldade, você sabe que vai vir uma providência de Deus. Você sabe que Deus vai providenciar alguma coisa no último instante. Dentro de você, você sabe. Quero orar por você nessa noite. Encerro esta mensagem dizendo: enquanto você está caminhando de volta à presença de Deus, Deus já preparou tudo para você, e você não está vendo, porque você está caminhando e olhando
para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Quando Abraão pegou o cutelo e foi sacrificar o Isaque, uma voz do céu soou, dizendo: Abraão, não precisa fazer isso. Você obedeceu a minha palavra. Das minhas palavras você voltou a andar na minha presença. Você foi aprovado, Abraão. Eu não queria o Isaque, minhas palavras. Eu queria você de volta. E você voltou para mim. Quando ele ouve essa voz, ele segura o cutelo, ele tira. E Deus diz uma palavra: olha para trás, Abraão. Dá uma olhadinha para trás hoje profeticamente. Olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus preparou para você. Havia um cordeiro, um animal preso. Tudo que Abraão precisava para agradar a Deus estava ali, para completar o sacrifício, para completar a adoração. Mas o sacrifício maior estava ali, a presença de Abraão. Deus está chamando você de volta hoje. Você tem andado por caminhos que têm me desagradado. Você tem tomado decisões na sua vida por conta própria. Mas hoje eu estou te chamando novamente de volta e dizendo: filho, a partir de hoje, anda na minha presença e sê perfeito. Você que entrou aqui nessa noite, talvez distante do Senhor. Este é o ano da plenitude, é o ano de nós conhecermos Jesus Cristo, Filho de Deus. É o ano de nós chegarmos à perfeita varonilidade. É o ano de atingirmos o nível de varão perfeito. É o ano de nós chegarmos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então o apóstolo Paulo libera esta palavra, chamando nós a uma responsabilidade nesse tempo, a atingir essa perfeição, a chegar a esse crescimento espiritual, a cada dia ser mais parecido com Cristo. O Senhor te chama nessa noite para um novo tempo. Ele te chama para você viver um novo nível de relacionamento. Essa noite, você que quer isso e deseja isso, e quer andar na presença de Deus, e quer a cada dia ser completo em Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, ajoelhe diante desse altar nessa noite, para que o Senhor te encha, para que o Senhor te capacite. E no momento que você se levantar desse lugar, você vai voltar a caminhar e andar na presença de Deus como Ele quer. Onde está a primeira pessoa? Saia do seu lugar, venha até o altar nessa noite. Oh Espírito Santo, há uma presença aqui nessa noite. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele te chama a um novo nível de relacionamento. Ele te chama e faz uma promessa e diz: vem, filho meu, anda na minha presença, seja perfeito a cada dia. Eu vou te aperfeiçoar, eu vou te guiar, eu vou dirigir a sua vida a partir de hoje. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo, agora. Renova essas pessoas agora, Espírito Santo. Leva elas a esse nível maior. Leva elas a esse lugar secreto. Leva essas pessoas ao lugar mais alto. No manarabacaramandarabalabacharabahai. Os pastores ajudam a orar aqui, pastora Dilmara, pastora Paula, pastor Paulo. Libera algo na vida dessas pessoas. Oh, o Espírito Santo está aqui nessa noite. É um tempo de chamado para um novo nível, para um novo tempo, para nos tornarmos completos, inteiros em Deus. Estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto.
Espírito Santo, renova essas pessoas, Espírito Santo. Enche elas, Espírito Santo. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de promessas. Eu sei, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Sim, Espírito Santo. Leva, Senhor. Alabaia, chore, alalamandara, cara, mandara, é um novo tempo. É um novo nível. É um novo propósito na sua vida. Volte para o seu lugar, mas caminhe, ande. Vem aqui, pastor Paulo, encerra o culto aí. Aleluia, aplauda ao Senhor.